O tema de hoje é muito legal, muito bacana. Uso capião de casa de herdeiro, uso capião de herança, uso capião no lugar do inventário. Poderíamos chamar esse tema de várias formas, né? Poderíamos dar vários títulos a esse tema tão importante. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado especialista em direito civil e direito imobiliário, coordenador de 27 pós-graduações e autor de vários livros. Inclusive eu estou sorteando os livros aqui, hein? Esses livros aqui, ó, eu vou sortear essa semana, tá? Então você que quer participar do sorteio, manda um e-mail para mim. O e-mail está aparecendo para você, é julio.professor.direito@gmail. Manda um e-mail para mim. O professor demora um pouquinho para responder e eu faço o sorteio. Manda o seu nome completo, o número do CRES ou o número da OAB. Professor, mas eu não sou nem advogado nem corretor, então manda o seu RG, uma forma de identificar você, tá bom? De achar você. Quem quiser marcar consultas, mentorias, o telefone do WhatsApp do escritório, do meu WhatsApp profissional, é o 11 97... Deixa eu falar de um outro jeito, fica mais fácil. 97685-3891. 97685-3891. Pronto. E siga o professor nas redes sociais, no Instagram. Meu Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar essa aula. Deixa eu mostrar hoje meu bonequinho que eu ganhei de um aluno. Olha que legal meu bonequinho, ó. Bacana, né? É o professor Júlio mais magrinho, né? Que bacana. Eu olho pro bonequinho e falo, um dia eu vou ficar assim, né? Mais magrinho. Deixa eu pendurar meu bonequinho aqui, ó. Com muito amor e carinho que eu ganhei. Adorei. Presentão. Vamos falar de um tema muito importante hoje, que muita gente fala bobagem. E o que tem de advogada falando bobagem, aluno meu não fala besteira para cliente, não. Não fala mesmo. Não fala besteira para cliente porque você, quando orienta errado, orienta mal, você está atrapalhando a vida da pessoa. Nós temos que ter muita responsabilidade no que falamos. O tema uso capião, eu sempre falo, nós temos mais de 36 espécies. Que pena que na faculdade de Direito ensina 5, para exame da OAB 5, 6. Como que você pode se dizer especialista se você só sabe 5 espécies? É muito pouco. Você deixa de conhecer espécies que podem ajudar seu cliente. Uso capião de direito de laje, uso capião paroquial, uso capião de vício documental, uso capião pro labore. Então nós temos várias espécies omitidas pela graduação, omitidas pelos cursinhos, materiais de apoio para o exame de ordem, que na prática faz a diferença. Por isso eu sempre falo, seja especialista. Você que é advogado e atua em todas as áreas, pare com isso. Você não vai criar uma carreira consistente, você vai ter dificuldade de estudar, de se aprofundar e vai errar e vai atrapalhar a vida do seu cliente. Seja especialista. Não cabe mais hoje uma advocacia genérica, uma advocacia de clínico geral. Você que é advogado, advogada, seja especialista em uma área, a área que você goste, que você ame, mas seja especialista. Quem faz tudo não faz nada. Cuidado com isso, hein, gente? Vamos lá. Lembrando que o que eu vou explicar aqui é de forma totalmente imparcial. Eu não estou do lado de fulano, de ciclano, não. Eu estou trazendo a verdade para você. A realidade da vida. A realidade diferente da prática. Eu falo isso porque é um tema muito polêmico. Tem muita gente que, quando eu dou uma palestra na OAB, no Conselho Federal, numa entrevista, muita gente fala, absurdo, é bandido quem faz isso. Gente, não estamos aqui para julgar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu sempre falo que eu advogo os dois lados, daquele herdeiro que não quer perder o imóvel e daquele herdeiro que quer fazer os capião para ter a propriedade. E essa é a função do advogado, assim como é a função do médico, ele não pode negar trabalho, ele tem que ajudar o seu cliente quando ele é contratado. E nós temos teses e contrateses, claro, para tudo. No Brasil nós temos 36 espécies de uso capião, quero lembrar também que além das 36 espécies de uso capião, nós temos pelo menos 3 procedimentos, o judicial, o extrajudicial e o procedimento chamado procedimento administrativo. Cuidado, tem gente falando bobagem. Lá no passado, se você pegar uma aula minha na TV Cresce, no Conselho Federal aqui, você vai ver que tem o uso capião administrativo, onde eu mencionava na aula o uso capião, explicando que era um uso capião extrajudicial. Mas naquela época, né, gente, logo que surgiu o uso capião, então esse era o entendimento, mas as coisas mudam. O entendimento hoje que o uso capião administrativo é uma coisa, equipara-se a REURB, e o uso capião extrajudicial é outra coisa. O uso capião administrativo eu vou resolver na prefeitura, via requerimento, para a comissão de regularização fundiária.
Já o uso capião extrajudicial eu vou resolver no cartório, através de uma escritura pública de constatação de posse, uma escritura pública de uso capião, uma ata notarial, devidamente feita, elaborada com os documentos anexos, que eu devo levar a registro no cartório de imóveis. Então não dá mais para confundir o uso capião judicial com o uso capião extrajudicial e o uso capião administrativo. São procedimentos totalmente diferentes. Então, se você assistir uma aula que alguém esteja falando, uso capião administrativo e extrajudicial a mesma coisa, dando a entender, está fora da caixinha. Não é um entendimento já há muito tempo, tá? São procedimentos diferentes. Nós temos 36 espécies de uso capião. Então, o uso capião de herança, nós não podemos escolher qualquer espécie. Espécies que exijam a boa-fé, espécies que têm um limite de metragem, espécies que eu não possa ter outro imóvel no nome. O uso capião de herança, objeto de herança, de casa de herdeiro, quando realmente ele é escolhido como opção, eu preciso escolher exatamente das 36 espécies a espécie que possa me ajudar. Nesse cenário, eu orientaria o advogado, a advogada, oriento muito nas minhas aulas de pós, quando você está fazendo uso capião de herança, não trabalhar com uso capião especial urbana, uso capião especial rural, não trabalhar com uso capião de abandono de lar, porque não é o caso, muito menos com uso capião coletivo. Eu orientaria, se você está nessa situação, nessa seara, trabalhar com uso capião ou extraordinária, do 1238, ou uso capião ordinário, ordinária. O ordinário precisa tomar um certo cuidado, porque exige um justo título. Então, para fazer esse uso capião, eu preciso ter um justo título, um documento escrito que demonstre a boa-fé. Justo título nós já explicamos aqui, teria que ser um contrato de gaveta, uma escritura pública não registrada, um formal de partilha não registrado, uma carta de matação, uma carta de adjudicação, qualquer documento escrito que demonstre a boa-fé, a entrada do posseiro no imóvel. O inventário, nós sabemos aqui, que ele não regulariza o imóvel de forma automática. Então eu explico para os meus alunos. Tem muita gente que fala, professor Júlio, morreu, tem que fazer inventário. Tem até normativa. Claro que tem normativa em relação a isso. No Brasil é um país muito grande, nós temos muitas legislações. Mas o advogado não pode, o advogado e a advogada, gente, a advocacia não é profissão de covarde. Não pode ser covarde. Tem uma lei, não posso fazer. Você tem que buscar a jurisprudência, você tem que buscar a doutrina. Então, por mais que nós tenhamos uma normativa, algumas normativas que obriguem você a fazer o inventário em qualquer situação, nós temos as contras-teses. Eu vou fazer inventário de um imóvel que é posse, de um imóvel irregular, de um imóvel sem escritura pública. Para quê? O inventário por si só não regulariza esse imóvel, gente. Eu diria até que o advogado que faz inventário de um imóvel de posse, de contrato de gaveta, sem escritura pública, sem registro, sem documentação, o nome que você quiser dar, ele está cometendo um equívoco. Por que um equívoco, esse doutor, essa doutora? Porque quando ele faz isso, ele está deixando o inventário mais oneroso. Nós temos o tributo, o ITCMD, tem outros apelidos por outros estados, que em regra é 4%, em alguns estados até mais, dependendo do Montemor, que é o patrimônio do falecido ou da falecida. Então, além de gerar um prejuízo muito grande financeiro ao cliente, outro detalhe, gente. O inventário por si só não vai regularizar um imóvel. Não regulariza. O inventário por si só não regulariza. Para que eu possa regularizar um imóvel através de um inventário judicial, que é o formal de partilha, ou um inventário extrajudicial, que é a escritura pública, e ambas devem ser levadas a registro, eu preciso de cumprir uma regra, um requisito, que o imóvel esteja no nome do falecido ou da falecida, porque aí sim o inventário vai regularizar. Porque eu vou chegar no cartório de imóveis competente, e aquele imóvel vai estar no nome do falecido ou da falecida. Então, ao registrar o formal de partilha, que é o inventário judicial, ou escritura pública de inventário, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo do falecido, do morto, da falecida, para os herdeiros. Herdeiros, meiro, meira. Então tem lógica. Agora pensa comigo, eu pego o formal de partilha, vou pegar meu livro como exemplo aqui. Pego o formal de partilha ou escritura pública, vou lá no cartório, fala, cartório, tudo bem? Registra para mim esse formal de partilha, mas o cartório, a hora que vai olhar a matrícula, a transcrição, não está no nome do falecido, da falecida. Então esse imóvel jamais vai ser regularizado dessa forma, tá? Então, cuidado, hein? Eu volto a falar, tem fundamento para tudo nesse país. Esse país aqui é um país que tem lei, que tem código, mas nós temos aqui um país que não é totalmente positivista. Ou seja, não só vou seguir a lei e ponto. Não. Nós temos a jurisprudência, nós temos a doutrina, e isso é relevante, inclusive nas sentenças.
inclusive a jurisprudência no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. Então, cuidado, tá? Então, o ponto que eu queria tratar aqui. Segunda situação que eu queria tratar aqui com você, que é também uma situação importante. Por mais que os outros herdeiros não queiram, é absurdo fazer o meu irmão fazer os capião, porque ele está passando a mão, ele está roubando o imóvel. Tem vários comentários. Mas a lei brasileira, a legislação brasileira, a jurisprudência dá brecha para isso. Qual que é a regra? Se o herdeiro tem a posse exclusiva, é claro que para pensar em uso capião eu preciso ter os 3 pressupostos. Não dá para pensar em uso capião em qualquer espécie, hein, gente? As 36 espécies, os 3 procedimentos, se eu não cumpro esse requisito aqui, ó. 3 requisitos, 3 pressupostos. Posse, mansa e pacífica e ânimos domini. Se eu não consigo cumprir esses requisitos, não dá para mim cumprir esses requisitos, a posse, mansa e pacífica e ânimos domini, ó, de novo, hein? Posse, mansa e pacífica e ânimos domini. Se eu não cumprir esses requisitos, se eu não consigo cumprir, eu não posso fazer uso capião. Não há que se falar em uso capião, não posso pensar em uso capião, porque não tenho o que fazer. Não tem. Eu não posso buscar um uso capião, uma vez que eu não tenho os pressupostos requisitos. Quando realmente eu tenho esses requisitos, eu cumpro esses requisitos, a posse, o lapso temporal, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Lembrando que a posse é o lapso temporal, requisito obrigatório, e ele pode ser suprimido. Eu falo isso no meu livro Direito Imobiliário de AZ, minha doutrina. A posse, como que ela vai ser suprimida? Ou com a soma de posse, eu posso somar a minha posse com a posse do meu pai, da minha mãe, falecido, meus avós, ou a posse de alguém que eu comprei, ou de outro herdeiro, posso fazer isso, o Código Civil permite isso, a jurisprudência também, e eu posso também usar a posse complementar no decorrer do processo, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça. Então, a posse é uma situação fática. Eu posso ter posse direta, indireta ou alternada. Acho que eu sou um dos poucos doutrinadores no Brasil que traga o conceito da posse alternada. Posse alternada é tomar conta. Eu posso fazer uso capião quando eu tenho a posse, de qualquer forma, direta, indireta ou alternada. Posso fazer uso capião quando eu tenho também os pressupostos, posse, mansa e pacífica e ânimos domini. E também posso fazer uso capião, mesmo sendo herdeiro, quando eu tenho a posse exclusiva e tenho a gestão exclusiva do imóvel. Professor Júlio, o que é a posse exclusiva? Uma posse que eu não divido com ninguém. Nós já falamos aqui em outras aulas que o uso capião, ele serve para unificar uma área. Tá vendo esses 2 livros do professor Júlio aqui? Ó, eu consigo transformar esses 2 livros, ou seja, 2 matrículas diferentes, numa matrícula só. O uso capião serve para fazer a unificação de área. E o uso capião também serve para fazer individualização de área. Então eu transformo uma matrícula, uma transcrição em 2 áreas, 3 áreas ou mais. O uso capião eu posso usar para unificar uma área, para fazer o desmembramento, né, individualizar essa área, e posso usar para matéria de defesa, contra outras ações, qualquer ação. Reintegração de posse, reivindicatória, emissão na posse, eu posso usar conforme a súmula 237. Por isso, aquela pessoa que fala, uso capião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Gente, está falando besteira, não sabe o que faz. E hoje nós temos muitos falsos profetas, né, gente? O Instagram, todo mundo se auto-intitula, né? Sou presidente, sou professor. Tem que ter bagagem, tem que ter sofrimento. O professor, ele ensina conforme o seu sofrimento. Tudo que eu passei, eu levo para vocês. Agora, você fez 2 usos capiões na sua vida e você vai querer dar palpite, é complicado. Todo mundo tem o direito de se expressar. Isso é importante. Mas você ensinar uma coisa que você mesmo não sabe, não esgotou o assunto, não sofreu, não tem experiência, é complicado. E aí eu vejo muita gente falando besteira no YouTube, no Instagram. Eu vejo no YouTube, não faça uso capião. Vai fazer o quê? Vai fazer a adjudicação compulsória para ganhar e não conseguir registrar? Vai fazer demarcação de terras? Não, vai fazer uso capião, sim, senhor, sim, senhora. Só faz uso capião no cartório. Como que você vai fazer uso capião de herança no cartório? Uso capião no cartório, eu preciso ter todos os documentos, não pode ter emissão de litígio. Preciso verificar se o cartório de registro de imóveis não é conservador. Preciso verificar se o tabelião de notas lavra a escritura pública. Tem muitos detalhes, não é esse mundo, não. O pessoal viaja na maionese. Sem falar que, dependendo da situação, se eu conseguir fazer no cartório, pode ser que tenha uma ação de nulidade do registro da escritura pública. Então, talvez eu precise instruir melhor esse processo, até pedindo o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. O uso capião judicial, gente, você pode usar ele com matéria de defesa. Mas demora mais, mas ele é mais eficaz. Você prefere comer uma comida no restaurante que sai na hora, miojo, ou prefere comer um belo de um prato gostoso que demora um pouquinho, mas funciona? Então, uma opção sua.
Talvez fazer uso campeão extrajudicial, salvo situações, salvo exceções, no cartório é rápido, mas uma ilusão, porque depois vai ter a nulidade. Cuidado com o cartório, o uso campeão extrajudicial não é o que venderam para nós, hein? Tem muita gente falando besteira no YouTube, falando besteira no Instagram, falando algo sem lógica. Eu não sei, o pessoal vive hoje em dia que é fama, né? Cala cada uma que a gente não acredita. Não é realidade. Se você vê quantas ações nós temos de nulidade de uso campeão, de escritura pública e registro, você vai mudar de ideia. Você vai ver que eu estou falando a verdade. Cuidado, hein? Tem gente falando. Fora o pessoal que fala, advocacia judicial, pega todos os documentos, joga na mão do cartório, ó, some. Só que o cliente pagou, o advogado, a advogada, e o advogado agiu como se fosse batata quente, se livrando dos documentos. Isso não pode ser feito, isso é antiético, hein, gente? Não existe advocacia extrajudicial assim. O primeiro juiz da causa é o advogado. O advogado ou advogada que com muita calma, muito conhecimento, muita propriedade no assunto, vai definir se é uso campeão judicial ou extrajudicial. Vamos lá, ponto importante que eu quero trazer para você. Então, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível fazer uso campeão de imóvel que o herdeiro tenha a posse, animus domini, e também a posse mansa pacífica. E também tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. O que é gestão exclusiva? Ele ou ela que paga água, luz, tributos, reforma, manutenções. Então, nesse caminho, cumprindo a função social da propriedade, seja para moradia ou para um comércio, existe sim a possibilidade. O que nós temos no Brasil hoje? No primeiro grau de jurisdição, nós temos juízes conservadores, juízes desatualizados. Então, quem ingressa com uma ação dessa pode sim ter um problema em primeiro grau de perder a ação, mas perdeu a ação, tem recurso para isso. O recurso de apelação vai levar para o Tribunal de Justiça e normalmente o Tribunal de Justiça vai reformar. Se não reformar, porque caiu com uma turma conservadora de desembargadores, aí o ideal é fundamentar muito bem a peça, pré-questionar, para levar para terceiro grau. E aí eu provo o que eu falo, né? Você sabe que eu provo o que falo. A gente que escreve muito livro, dá muita aula e advoga de verdade, a gente tem um objetivo de provar sempre que está falando. Olha só o que eu trago para vocês aqui hoje, ó. Olha os RESPs aqui, ó. O que é RESP, professor Júlio? RESP é recurso especial. Então o Superior Tribunal de Justiça, várias turmas, a terceira turma que iniciou, tem dado sim a procedência do pedido de uso campeão objeto de herança quando o herdeiro ou herdeira tem a posse de forma exclusiva. Então, ponto importante. Olha o primeiro RESP aqui, ó. É o 1631.859. 1631.859, esse RESP, esse recurso especial, originário de uma ação, de um recurso de apelação, né? Na verdade, recurso de apelação que não deu a procedência a reforma da decisão que foi improcedente dos campeões de herança, e aí o recurso reformou. Olha outro RESP que eu quero passar para você, ó, tudo jurisprudência, tá? Para você ver que eu estou falando a verdade, que pode sim fazer os campeões de herança. Professor Júlio, sou herdeiro, não quero que meu irmão faça os campeão. Então você aluga, você empresta, você faz uma ação de arbitramento de aluguel, você faz um acordo, mas se você ficar chupando o dedo, seu irmão resolver fazer, seu irmão ou sua irmã, vai ganhar ação. Pode dar um trabalho, porque o nível do judiciário está muito ruim, desatualizado, tem juiz que não aparece no fórum, põe o assessor julgar, assessora, mas se chegar em terceiro grau, o processo bem fundamentado vai levar. A chance de levar é muito grande, é gigantesca, é 99% de chance. Olha só, RESP 1631.859, São Paulo. Outro RESP que eu quero passar para você, ó, 15.27.409, Rio Grande do Norte. Recurso de apelação, é o recurso de apelação 100, 22, 15, 34, 2014, 8260068. Então nós temos várias decisões que eu estou passando para você aqui. É possível, sim. O Poder Judiciário, em terceiro grau, tem se apegado, sim, na prova dos requisitos, posse, mansa e pacífica e animus domini, mas isso é comum em qualquer uso campeão. E também na posse exclusiva e na gestão exclusiva do imóvel. Então, ponto muito importante que deve ser levado em consideração aqui em aula, tá? Existe uma discussão, né? Qual que é a discussão? Hoje, existem vários entendimentos e vários pareceres nesse sentido, que no Brasil tem que se consolidar o entendimento que um herdeiro pode sim usucapir imóvel de herança, desde que seja preenchido todos os requisitos legais, nós já falamos aqui, os pressupostos, ou seja, que diz respeito de existir esse direito, não significa que o herdeiro permanecer no imóvel, objeto de herança, por certo período, conseguirá automaticamente o uso campeão. Está muito bem definido isso. Inclusive eu trago a decisão aqui para você. Então não existe, atenção aqui, ó. Professor, sou herdeiro, sou herdeira, estou no imóvel há 15 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Não existe uma transferência automática. Não existe uso campeão automático.
Não é porque você tem a posse, você vai conseguir a transferência, né, da posse para a propriedade, a transmissão, a transformação, o termo que você quiser utilizar. Não existe esse conceito, não pode ocorrer, não ocorre de forma automática. Na verdade, para que o herdeiro ou a herdeira consiga transformar sua posse em propriedade, mesmo tendo um quinhão da herança, uma fração ideal, porque já foi feito o inventário, eu preciso provar a gestão exclusiva do imóvel e a posse exclusiva. Quero lembrar também que nós temos várias decisões de uso capião objeto de herança antes de fazer o inventário, antes de distribuir o inventário, mas também com o inventário já feito, já registrado. Lembrando que depois que eu registro formal de partilha ou escritura pública, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser o quê? Proprietário, ou melhor, coproprietário, porque eu vou dividir com os demais herdeiros, meeiro e meeira, tá bom? Normalmente o herdeiro que permanece na posse de um bem, ele exerce a mera detenção. Essa é a tese de defesa e essa é a tese utilizada por muitos juízes que julgam improcedente essa ação, inclusive em segundo grau o acórdão. Mas ficou muito definido hoje pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça que a gestão exclusiva do imóvel, que é pagar a conta e fazer as manutenções, ela retira a mera detenção. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Isso é muito importante esclarecer. Olha esse julgado aqui, ó. Isso quer dizer que, embora seja dono, como há outros proprietários, outros herdeiros, presume-se que estes apenas lhe deram uma permissão precária de ocupação, sendo que este pode ser revogado a qualquer momento. Então tá aqui, ó. Com efeito a partir do falecimento do autor da herança, o patrimônio transmite aos herdeiros, de modo que todos se tornam possuidores e proprietários, até que se faça a partilha. No entanto, o herdeiro que permanecer na posse de um imóvel objeto de herança não pode ficar à mercê dos demais herdeiros, principalmente quando estes simplesmente deixem de usar, dispor ou gozar do bem, inclusive criando óbices, a abertura do inventário e a partilha de bem. Então, nesse contexto, aquele que exercerá a posse mansa e pacífica do imóvel objeto de herança, como se fosse dono exclusivo do bem, ou seja, gestão exclusiva, pelo prazo definido por lei, depende dos campeões que você escolheu, sem oposição dos demais herdeiros, deve ser considerado o legítimo proprietário da coisa, visto que para tal fenômeno seja reconhecido é necessário o preenchimento de tais requisitos do artigo 1238 do Código Civil. Olha o que eu falei aqui, ó. Posse mansa e pacífica do bem, posse ininterrupta por 15 anos ou 10 anos, moradia habitual, e dispensa o justo título e da boa-fé, tá? Esse artigo ele dispensa. E aqui, gente, nós temos julgados também, ó, outro julgado que eu trago para você aqui. Olha o que diz a nossa ministra aqui, ó. Dessa maneira, basta que o herdeiro, possuidor, exerça a posse sobre o bem imóvel com ânimos domini. O que é ânimos domini? A alma de dono, a vontade de ser dono. Lembra que eu falei sobre isso? Sem oposição de terceiros pelo prazo de 15 anos ininterrupto. Cuidado, 15 anos também. Para que assim haja o reconhecimento do uso capião extraordinária com a aquisição da propriedade pelo herdeiro. O entendimento já possui posicionamento favorável de duas turmas, a terceira e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, mas os tribunais ainda possuem divergência. Então, é um tema polêmico, tem divergência, tem juiz que não está atualizado, mas se você levar isso a terceiro grau, a terceira turma e a quarta turma tem um entendimento pacificado nesse sentido. Então, muito importante isso, tá? Outro ponto aqui, uma decisão que eu queria trazer para você. Ó. Olha o que relato nessa decisão. De fato, trata-se de questão sensível que envolve institutos distintos, uso capião e herança. E por que de institutos distintos? Porque a posse é considerado um direito sui generis, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, ponto importante, ponto relevante aqui. Vamos lá. Antes de abrir para as perguntas, deixa eu fazer um convite para você. Professor Júlio, quero fazer sua pós-graduação. Eu sou coordenador e professor dessa pós. Sou coordenador de várias outras também, graças a Deus, e isso até quanto durar. Né? Porque nós estamos no cargo de coordenação, mas tudo passa. Então, eu não tenho ego em relação a isso. Mas, fazendo a coordenação de 27 pós, hoje eu indico você fazer a minha pós na Escola Superior Universitária, por causa do preço. Tem muitos corretores de imóveis fazendo essa pós, muitos mesmo. Corretores que querem ganhar dinheiro, querem ter conhecimento, e muitos advogados. Tem professor público, tem tabelião de notas. Então, nós estamos chegando a 2.000 alunos, gente. 2.000 alunos na minha pós de Direito Imobiliário. Uma pós totalmente prática, online, que você faz, e o preço é R$ 950,80, se não me engano, ou o valor parcelado em 12 parcelas, e aí tem uma mudança. Olha o que aparece para você aqui, ó. Vamos ver. www.portaleso.com.br, tá? Ó, tá aparecendo aqui, ó. www.portaleso.com.br. Pode
pode realmente entrar no site, tem vários cursos gratuitos com certificado, e se você tiver condições, tempo, cria essa estratégia. Uma pós online, você assiste a hora que você quer, tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça, modelo de contrato, maravilhoso. Eu convido porque o preço é bom e a qualidade é muito legal para a gente evoluir, né? Conhecimento que nem rouba da gente. O que a gente pode oferecer ao nosso cliente é o intelectual, né? Então nós temos que correr atrás do prejuízo, tá bom? Convite especial. Novamente eu passo o telefone para você, da mentoria. Professor Júlio, sou corretor, corretora, advogado, advogada. Eu gostaria de entrar em contato com o senhor para poder marcar uma mentoria. Então, mentoria online ou presencial no escritório, tanto faz, você escolhe. O telefone vai aparecer para você também. Olha só. O professor não lembra de cabeça. Aqui apareceu, ó. 97685-3891. 97685-3891. Marca uma mentoria exclusiva online, o seu horário, tá bom? Se você tem urgência, marca pelo WhatsApp do escritório, ou 2061-5649, o DDD 11 97 97685-3891. Depois que criaram um 9 a mais, é difícil guardar assim, né? Vamos lá, olha só, então, vamos abrir para as perguntas então. Tem perguntas? Vamos lá. Tem. Olha a doutora Denise aqui. Doutor, eu e meu avô temos com posse. Legal. Tim Maia, mansa e pacífica, de 27 anos, com ânimos domini. Ele deseja abrir mão da posse dele. Posso tentar declarar os campeões somente em meu nome? Pode sim, Denise. E aí, qual a dica que eu te dou? Essa pessoa que está abrindo mão, pede para assinar uma declaração. Ela assina uma declaração, chama Declaração de Ciências. Eu, nome completo, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que transmito a minha posse para que seja feita de todas as formas para regularizar esse imóvel a fulana. E reconhece firma. Tá? Então pode ser feito sim. E aí daria para você usar até a soma de posse. Só que você tem 27 anos de posse, é muita posse. Não precisa nem de soma de posse. Legal, parabéns. Faça uso capião. Lembrando que não pode dormir no ponto, não. O direito não socorre quem dorme. Faz uso capião para regularizar, mas ele tem a função indireta que é te proteger, que é a súmula 237 do Supremo. E não é caso de uso capião no cartório, que hoje em dia o golpe tá aí, cai quem quer. Tudo é uso capião no cartório. Povo maluco, né, gente? Que mundo maluco. O Instagram, se você for atrás do Instagram e YouTube, sempre veja a procedência daquela pessoa que está falando, porque tem gente falando besteira. Eu faço isso com médico, né? Eu sempre olho, porque tem cada coisa que chega a ser realmente um absurdo. Vamos lá, próxima pergunta, hein? Olha a querida Raquel aqui. A lei permite despejo quando o herdeiro não toma, sai do imóvel e não paga aluguel? Permite. Na verdade, a relação locatícia é uma relação contratual, Lei 8.245 de 91. Mas os coproprietários podem cobrar aluguel do herdeiro que está lá no imóvel, tendo a posse exclusiva do imóvel. O nome dessa ação é ação de arbitramento de aluguel, tá? Que pode ocasionar o despejo, sim. Legal, respondida a pergunta com muito carinho aqui com base na prática. Tem mais perguntas aí, hein? Opa, quem vai responder essa é o meu bonequinho aqui. Vamos lá, vou responder aqui você. Vamos lá. Você viu? Bacana, que presente legal, né? Que presente legal. Muito feliz pelo meu bonequinho aqui. Bom dia, professor. Bom dia a todos. No caso de cessão de direitos hereditários, os herdeiros em favor do meeiro, no formal de partilha, cabe o uso capião de algum herdeiro? Perfeito. Nós estamos falando aqui de um uso capião que às vezes é litigioso. Os herdeiros se habilitam e não querem, não aceitam, né? Tem isso. Vem uma outra ação de arbitramento de aluguel, então vou usar o uso capião com matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo, que diz que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Mas existem várias situações que isso é feito de forma consensual. Eu tenho dois irmãos, os dois irmãos assinam uma declaração transmitindo seus direitos possessórios para mim. Ou ainda eu faço um acordo com os meus irmãos, com os primos, com os parentes, através de uma cessão de direitos hereditários. Cuidado com a cessão de direitos hereditários, tem muita gente fazendo besteira. O que tem de advogado, corretor e corretora é que tudo é compra e venda, parece um robô, tá errado, hein? Contrato não é igual banana, tudo igual, não é não. Nem a banana é tudo igual, tem a nanica, tem a banana prata, banana ouro. Então não existe, tudo é compra e venda, meu Deus do céu. Nem parece que é advogado, corretor, corretora, para com isso. Nós temos vários contratos e temos que usar o contrato adequado no momento oportuno, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso. Quando nós falamos aqui de compra e venda, pagamento à vista. Promessa, imóvel na planta. Compromisso, comprei algo que já existe, é palpável, mas tem uma dívida. Cessão de direitos possessórios, estou comprando a posse, um imóvel irregular mesmo. Cessão de direitos hereditários tem que ser feita por escritura pública, para não afrontar o artigo 108 do Código Civil. E tem que ter anuência de todos os herdeiros. Quando eu compro a cessão de direitos hereditários, eu posso fazer uso capião. Posso fazer inventário e posso fazer uso capião.
E muitas vezes nós optamos pelo uso capião em algumas situações, quando o inventário é problemático ou muito oneroso. O direito não é mais aquilo do passado, né? Tapado, teoria, olha, tá no Código Civil. Quem tem medo não sai de casa. Eu falo isso porque o direito hoje ele é mais estratégico. Não vai fazer o seu cliente fazer um inventário para depois ter dor de cabeça. Ah, vou fazer inventário e tem um risco de ter um herdeiro. Tem uma alegação que tem um outro filho. Para que você vai nesse caminho? Você vai fazer o inventário, gastar muito para regularizar para outro? Né? Então, cuidado, tá? O direito é muito estratégico, é um jogo de xadrez. Acorda, advogado, advogada. Esquece o que você aprendeu na graduação, que é horrível. Para começar, nem tem direito imobiliário na graduação, direito registral, direito notarial, uma judiação. Faculdade de Direito é mais para você ter o diploma, para depois, né, prestar o exame da OAB e passar. E o exame da OAB, aquela prova da segunda fase, cá entre nós, aquilo ali não é a vida real, é uma prova de mentirinha. O advogado ou advogada que for fazer uma peça de exame da OAB na vida prática, ele está lascado, vai acabar com a vida do cliente, né? Cuidado, gente, cuidado, seja honesto com o seu cliente. O médico não pode errar e o advogado também não. Se você escolhe a estratégia errada no direito imobiliário, você vai acabar com a vida do cliente. O barato vai sair caro. E por que eu falo isso? Porque é uma realidade, né? No direito imobiliário, se você perder a ação, além de perder a ação e ficar frustrado em relação ao direito, você vai ter que pagar sucumbência se não tem justiça gratuita. E a sucumbência é sobre o patrimônio, o valor do imóvel. Você vai pagar 20%, 10% sobre o valor do imóvel. Já pensou o prejuízo? Então, a pessoa fala que o barato sai caro e quem faz tudo não faz nada. Doutor, doutora, se concentre, seja especialista, eu quero o teu bem, tá bom? Gente, legal. Chegamos ao final, agradeço aqui, mais uma aula muito importante para os nossos queridos corretores, corretoras, muitos advogados assistindo também, tem muitos advogados que são corretores, e a intenção é sempre trazer aqui exemplos, situações reais e práticas, de forma imparcial, tá? Não estou do lado nem de um nem do outro, mesmo porque eu advogo dos dois lados, mas a intenção é trazer a realidade para você, conforme a jurisprudência e doutrina. Muito obrigado, espero você na próxima aula, entre em contato comigo. Tchau!